Talvez a tua vida ela esteja do jeito que está por conta da culpa que você carrega de ter uma vida, de ter feito, de não ter feito várias coisas que você deveria. E hoje eu quero falar contigo, ou ter uma conversa com você, para falar sobre a culpa, a percepção, a intenção e o peso que uma pessoa que se sente culpada dela ter a vida que tem, das pessoas fazerem as coisas que fazem com ela, pessoas terem que lhe colocar esse peso e muitas vezes até carregar a culpa de fazer com que a vida das outras pessoas estivesse ruim. Eu aqui, quando falo de carregar a culpa de que a vida de outras pessoas acabaram se tornando ruim por conta de você, eu me refiro em filhos, em pessoas que, de alguma forma, os pais, os familiares, as pessoas com quem ela viveu, diziam para ela que a vida deles piorou depois do seu nascimento ou depois da sua aparição na casa deles. E isso acabou remetendo essa sensação de culpa, fazendo com que você sinta uma necessidade tremenda de ter que carregar um peso que não é teu, que seria deles. E esse peso é, já que você piorou a vida das pessoas quando você apareceu, quando você surgiu, você sente que alegrar essas pessoas seria o teu direito, ao teu dever. E aí você carrega sempre essa culpa de que tudo que acontece de errado, tudo que acontece de mal na vida das pessoas que você, por um triz, algumas vezes deixa de cuidar, é responsabilidade sua, é por conta de você. E que seria você ter que melhorar a vida dessas pessoas, entregar aquilo como se fosse uma forma de compensação pelo teu surgimento. Não sei se você consegue perceber o peso que essa culpa tem ou pode ter na vida de alguém. Uma pessoa que vive achando isso, ela vai sempre atrás de não querer decepcionar, não querer magoar. E muitas vezes ela vai chorar quando estiver sozinha. Muitas vezes ela vai se sentir vazia. Muitas vezes ela vai tentar preencher o seu vazio com certas coisas que não fazem bem. São pessoas que até hoje elas se tornaram pessoas, podemos assim dizer, que vivem em detrimento das outras pessoas. E isso é um grande mal, e isso é muito ruim, porque ela não acaba vivendo para ela mesma, por conta da sensação de que ela tem a culpa, ou a culpa que ela carrega, de não poder viver a vida dela ou de não poder existir sem que outras pessoas se sintam mal com ela. Mas eu aqui quero poder te tranquilizar e dizer: a culpa não é sua de teres nascido em uma família que não te deram o devido amor, de teres crescido sem receber o devido afeto, de teres crescido ouvindo sempre dizeres de pessoas que acabaram te rebaixando, pessoas acabaram te fazendo se sentir mal consigo mesmo. Uma das piores coisas que um ser humano pode viver é ele sentir-se mal com ele mesmo, só pelo facto dele existir. E quando ele sente mal com ele mesmo, aí existem outras influências externas que acabaram criando, fazendo com que você tivesse uma autoimagem de você mesmo bem deturpada. E quando a pessoa tem a autoimagem deturpada, ela não consegue olhar as coisas além de problemas, além de que ela sempre precisa fazer o melhor para que se sinta bem. E às vezes o melhor não é o melhor para ela, mas é aquilo que ela acha melhor para as outras pessoas, ou que as outras pessoas acabam achando melhor. E eu quero que você hoje, agora, perceba o que é culpa, qual é o peso dela e como isso afeta a sua vida nos dias de hoje. A culpa é um peso que as pessoas colocam ou você coloca para si mesmo por conta de um fato ter acontecido. A culpa é atribuída e muita gente acaba se achando que é culpado e, por se achar culpado, acaba achando que precisa de punição. Todo mundo que é culpado precisa de uma punição. E quando você acaba se punindo, quando você faz uma coisa e acaba dando errado, acaba afetando os outros, você ainda tem essa sensação de culpa. Só que a culpa é um peso que as pessoas colocam em uma determinada coisa que aconteceu. E ela não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que aconteceu, nem tem nada a ver com as pessoas envolvidas. Ela está correlacionada com a percepção, intenção
e peso que você coloca. Quando você percebe que os fatos, por terem acontecido, não é uma coisa que você tenha direito, não é uma coisa que você tenha controle, porque são fatos externos que ninguém pode controlar se vai acontecer ou não. E aí vamos colocar um peso quando as coisas estiverem mal. E quando as pessoas colocam um peso, aí vem esse peso que você carrega, que é a má interpretação daquilo que aconteceu, que até hoje você acaba atribuindo ou colocando uma carga emocional muito grande nisso e começa a carregar até os dias de hoje, como forma de compensar aquilo que aconteceu e equilibrar a sensação de culpa. E quando a pessoa que te colocou a culpa, por exemplo, pessoa que os pais disseram que ele não podia ter nascido, pessoa que sente culpa por ter nascido, porque quando nasceu o pai nem estava lá, a mãe nem estava lá, ou seja, deixaram a criança para adoção, deixaram a criança com familiares para cuidar, e essa criança sentiu-se mal, como se não devesse existir. Quando isso acontece, como você resolve isso? Eu quero que você pegue e entenda. Existe culpa e existe responsabilidade. Pode ser sua responsabilidade por algo sair mal. Pode ser sua responsabilidade ter que lidar com certos eventos que machucou, magoou certas pessoas. Pode ser sua responsabilidade ter que cuidar de alguém. Isso pode ser sua responsabilidade. Mas quando fatores externos ruins acontecem, isso não significa que a culpa é sua. Pegue isso e esse vídeo pode terminar com essa frase se você quiser. Culpa é algo que pessoas irresponsáveis, pessoas que não cuidam delas, pessoas que procuram sempre uma pessoa para acusar, sempre um culpado, colocam na outra pessoa para ter que carregar a responsabilidade que seria para ela. Quando o pai e mãe fazem filho, aquilo é a responsabilidade deles. O filho ter surgido não é culpa do filho, é a responsabilidade do pai e da mãe. Quando um término de relacionamento termina por conta de traição, a responsabilidade de vocês continuarem ou não é vossa. Agora, a culpa de terem traído, acontecer a traição, não é de ninguém. Aquilo é responsabilidade, porque traição tem a ver com responsabilidade ou falta de responsabilidade de uma parte que acabou não ser responsável e fez uma coisa de ruim. Muita gente coloca a punição nela, coloca a carga de culpa em coisas que você não deveria. E quando você percebe que você precisa entender que são responsabilidades, entender que são responsabilidade e não culpa, você começa a equilibrar, você começa a ter clareza do que você precisa fazer para mudar sua vida e parar de carregar esse peso de culpa que outras pessoas atribuem a você. Você não é culpado de nada, mas você é o responsável da tua vida estar do jeito que está. A responsabilidade dela mudar é sua. A responsabilidade dela ser diferente é sua. Agora, a culpa dela estar do jeito que está não é sua. Culpa é apenas um peso que pessoas atribuem em relação a um fato que aconteceu. E aí, esse peso é algo ruim que ela tenta usar como forma de se punir para equilibrar, para dizer que eu mereço sofrer, que eu mereço pagar por isso, eu mereço X, Y, Z, coisas negativas, só por conta de você colocar o peso da culpa em uma determinada situação. Mas quando você fala é responsabilidade minha, aí as coisas mudam por completo. Se você chegou até aqui é porque esse vídeo de alguma forma te ajudou. E se você sentiu acariciado, você se sentiu bem depois desse vídeo, eu quero que você comente sobre um tema que você gostaria que eu falasse, abordasse aqui, para que você possa receber novas percepções e nova forma de enxergar as coisas que você coloca uma carga muito grande em sua própria vida. E se você gostou do vídeo, eu te convido a abrir esse canal e ver os conteúdos que eu já postei, pois aqui nós falamos de higiene emocional e crescimento pessoal.